Bom dia, turminha do quarto ano. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Hoje, língua portuguesa, nós vamos trabalhar com revisão. Vamos rever o conteúdo que nós estudamos nesse capítulo. Então, pegue o seu livro, Aprender Juntos, abra ele lá na página 100, 101. Não esqueça de colocar a data. Sempre é importante colocar a data na página do livro. Bom, nós vamos fazer a atividade Aprender Sempre. Vamos lá? Então, acompanhe a leitura aí com a professora da número 1. Número 1. Leia as capas de livro a seguir. Então, vocês têm aqui do lado duas capas de livro. Essa capa se trata do livro do Aladim. Então, lendo com atenção a primeira capa, está escrito: Aladim é a lâmpada maravilhosa. Já no segundo livro, está escrito: Aladim é a lâmpada maravilhosa. Prestaram atenção na diferença? Então, aqui na letra A, está pedindo para você assinalar, ou seja, marcar com o X aqui neste quadradinho aqui embaixo, qual das duas capas há uma palavra que muda o sentido do título original da história. E depois você vai circular essa palavra. Então, o título original da história é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Então, qual que você vai ter que marcar X? Marca aí, naquele livro que você acha que tem uma palavra que mudou o sentido do título. Já marcou? Agora veja se você acertou. Muito bem. É o segundo livro. Por quê? Qual é a palavra que aparece? A palavra é. Então, agora você vai circular essa palavra aqui na capa do livro, certo? Depois, na letra B, está perguntando: por que essa palavra não é adequada para formar o título desse livro? Por que vocês acham que não serve colocar o acento para ficar é? Porque a palavra é, ela afirma que o Aladim é uma lâmpada. Se eu colocar Aladim é a lâmpada, eu vou estar dizendo que o Aladim é uma lâmpada e não um menino, né? Então, essa palavra, ela não é adequada, tá bom? Agora, na número 2, vocês têm aí um texto. E vocês vão ter que completar esse texto nesses espacinhos brancos que vocês estão vendo aí. Vocês vão ter que completar com a palavra e ou a palavra é. Então, veja bem, a professora vai começar a completar com vocês e depois vocês vão completar sozinhos. Então, preste atenção na leitura. Prepare o coração. A viagem que começa agora vai te levar às alturas, num meio de transporte nada comum, o tapete mágico. E olha que isso, e aí? Isso é só o começo ou isso é só o começo? O que você acha? Isso é só o começo. Muito bem. Continuando. Durante as mil e uma noites que temos pela frente ou as 1001 noites que temos pela frente? As 1001 noites que temos pela frente. E agora você vai continuar completando sozinho, tá bom? Presta bem atenção. Na número 3, vocês têm aí 3 grupos de palavras a seguir que vocês vão ter que completar. Ou com a letra G de gato, ou com a letra J de Jeep, tá? Então, vocês têm aqui no grupo A, garagem, miragem, vantagem, pagem. Vocês vão completar com a letra que vocês acham que é. Se você tiver dúvida, pode olhar no dicionário, porque o dicionário, ele também traz
a grafia da palavra. Ele serve também para a gente olhar se a palavra, que jeito que nós escrevemos ela. No grupo B, nós temos bagagem, personagem, sujem, rastejem. E no grupo C, plumagem, filmagem, folhagem, camaradagem. Todas elas têm o mesmo som. Você vai ter que completar com a letra G ou com a letra J. Depois aqui você vai responder: que grupo que é formado apenas por palavras com o sufixo agem? Então, um desses grupos, ou o grupo A, ou o grupo B, ou o grupo C, ele é formado apenas por palavras escritas com G, tá bom? Olhem no dicionário para ajudar vocês, tá bom? Agora, na número 4, vocês têm um texto. Esse texto fala sobre a invenção do tapete. Acompanhe a leitura com a Provivi. Tapete. Quando teriam sido tecidos os primeiros tapetes? Na Mesopotâmia, no Egito, na Índia? Impossível saber. O que se sabe é que a técnica foi descoberta mais ou menos à mesma época por vários povos, independente um dos outros. Os mais antigos tapete, que chegou aos nossos dias, tem por volta de 25 séculos. Em um vale das montanhas Altai, situado próximo à Mongólia, foram descobertos 5 túmulos em 1929. Uma missão etnográfica soviética começou as escavações imediatamente. 20 anos depois, na última tumba, a missão encontrou um tapete que fora protegido por uma grossa camada de gelo. O tapete de Pacific mede 182 vezes 200 centímetros. Que legal, né? Então, olha aí a imagem do tapete. Bem bacana, né? Agora, você vai responder essas questões abaixo, de acordo com o texto. Segundo o texto, é possível descobrir o lugar exato onde foram tecidos os primeiros tapetes? Dá para descobrir? O que você sabe a respeito dessa descoberta? Então, se a gente olhar aqui no texto, não tem como saber. Olha o que o texto fala, ó. O que se sabe é que a técnica foi descoberta mais ou menos na mesma época por vários povos, né? Então, aqui o que nós vamos responder? Não, não é possível. Se sabe que a técnica foi descoberta na mesma época por vários povos. Na letra B, você vai ter que encontrar no texto uma palavra paroxítona terminada em L. Você vai ter que encontrar essa palavra sozinho, sem a ajuda da Pro. Já tem 2 dicas aí. Ela é uma paroxítona, ou seja, a sílaba forte fica na posição penúltima e ela termina em L. Você vai achar essa palavra, vai anotar essa palavra aqui nesta linha e vai circular a sílaba tônica desta palavra, tá bom? Na letra C, você vai ter que circular no texto substantivos. Preste atenção. Para indicar os prováveis lugares de origem do tapete, o texto cita alguns substantivos próprios. Lembram que a professora disse que nome de lugares específicos, eles são escritos com letra maiúscula porque eles são substantivos próprios? Então, você vai procurar aí no texto, né? Ele cita vários lugares. Olhem só, vou dar uma ajudinha para vocês aqui, ó. Opa! Ó, ele cita vários lugares, ó. Mesopotâmia, Egito, China. Aqui nós temos alguns exemplos de lugares que vocês vão circular no texto, tá bom? E na letra D, está perguntando qual é o nome do tapete encontrado pela missão etnográfica. Sublinhe
no texto. Sabe aquele tapete que eles encontraram lá, que estava protegido por uma camada de gelo? Então, esse tapete recebeu um nome. Vá lá no texto, ache o nome dele e sublinhe, tá? Ou grifem com a marca-texto de vocês, tá bom? Depois, na número 5, vocês vão acentuar as palavras que estão no quadro. Só que vocês vão acentuar só quando for necessário. Eu vou dar uma dica para vocês. Todas essas palavras, elas são paroxítonas. Vocês lembram que na aula de ontem nós falamos sobre quais palavras paroxítonas a gente deve acentuar? São as palavras terminadas em, você lembra? Volta na atividade de ontem, que você vai saber, tá? Dê uma pausa nesse vídeo, faça a acentuação das palavras e depois retoma para ver se você acertou. Já fez? Então vamos lá. Quais palavras que você deve acentuar? Bom, você deve acentuar mártir, porque ela termina com R. Túnel, porque é uma paroxítona que termina com L. Útil também é uma paroxítona que termina com L. Ímpar é uma paroxítona que termina com R. E sóton é uma paroxítona que termina com ão. E ontem nós estudamos isso, que as paroxítonas terminadas com R, com L, com ão, elas devem ser acentuadas. Muito bem. A número 6 nós não vamos fazer, tá bom, crianças? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Um beijo e até mais.